Olá, seja muito bem-vindo à série Ciclo das Águas, um espaço para debater e conhecer melhor a realidade do saneamento básico do Espírito Santo. Dessa vez a gente fala sobre desafios no tratamento de efluentes industriais. A descarga irregular de efluentes industriais em rios, córregos, lagos e outros mananciais é um problema que afeta as pessoas e o meio ambiente no mundo todo e causa prejuízos e perda de competitividade às empresas poluidoras. Para se ter ideia, o despejo ilegal de efluentes industriais no Brasil equivale a cerca de 300 caminhões-tanques desaguando diariamente na natureza, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes. E para falar desse tema e da realidade que a gente vive aqui no estado, nosso convidado de hoje é o Fabrício Assis, diretor de produção de energia, produção de gusa e de energia da ArcelorMittal. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado pelo convite, à disposição para debater um tema tão importante, né? Importante para a sociedade, importante para a ArcelorMittal. Legal. Bom, primeiro, por que a ArcelorMittal precisa de água? Que água é essa que a ArcelorMittal usa? Tá bom. A ArcelorMittal ela é um produtor de aço, né? O processo de fabricação do aço, você precisa elevar o minério de ferro a altas temperaturas para você conseguir depois formar esse aço e colocar no formato que você quer para venda comercial. Então, essa elevação de temperatura é um dos principais motivos da necessidade de água da ArcelorMittal aqui em Tubarão. Que é muito alta a temperatura, né? A temperatura para você, num alto forno, por exemplo, você chega a 1.500 graus, a temperatura do gusa. Né? Agora, a ArcelorMittal ela usa água também para outros fatores. Aqui em Tubarão, a gente recebe água bruta do Rio Santa Maria. Então, a Cesan capta essa água no Rio Santa Maria, envia para a gente, no estado bruto, e nós tratamos nossa própria água industrial. Então, nós geramos nossa água industrial e nós geramos nossa água potável interna da empresa também. O tratamento é feito lá dentro da Arcelor? Lá dentro da ArcelorMittal, e a gente tem aproximadamente 5 mil pessoas, funcionários próprios, trabalhando diariamente lá, e mais 5 mil terceiros. E toda a água potável dessas pessoas, fornecida dessas pessoas, é tratada pela gente. É tratada lá dentro desse complexo lá de Tubarão. Tem mais uma utilização de água. Aqui nesse site, com todo esse calor e esses gases gerados na alta temperatura, a gente aproveita esse calor e gases para gerar energia elétrica. E nós temos turbina a vapor. Então, parte da água a gente também faz uma água especial, chama desmineralizada, para você rodar as turbinas e gerar até 500 megawatts de energia. Como é que faz essa água, Fabrício? Essa água ela tem um processo de troca iônica, né? Essa água desmineralizada, você entra num processo que você faz uma captação elétrica de íons, e com isso você tira parte dos minerais, por isso desmineralizada, e ela é mais pura e pode ter contato com o rotor da turbina que gera energia. Isso é essa água que vem do Rio Santa Maria? Essa é essa água do rio que vem do Santa Maria. Parte é tratada, então parte dessa água é desmineralizada, como você falou, aí circula lá pela parte das turbinas. Geração elétrica. Para resfriar, o objetivo é resfriar a turbina? Para você ter um panorama mais amplo da empresa, né? Como eu falei, alta temperatura. Então, para todo processo que pode ser utilizado uma troca indireta de calor, a gente não usa água doce. Então, hoje, 96% da água usada na empresa é a água vindo do mar, sem dessalinizar. Do jeito que ela vem, ela troca calor, é um equipamento que faz uma troca indireta de calor, resfria algum equipamento e ela volta para o mar menos de 4 graus, um pouco mais quente. Os outros 4% a gente tira do Rio Santa Maria. Desses 4% que a gente tira do Rio Santa Maria, a gente trata, faz uma água industrial para a maioria dos objetivos. A industrial a gente faz uma potável para o consumo humano, e da industrial a gente faz uma desmineralizada para gerar energia. Entendi. E como é que uma grande indústria como a ArcelorMittal, ela deve encarar esse desafio? Como é que vocês lidam, por exemplo, com o descarte de efluentes? Eu dei um número aqui que é assim, assombroso. 300 carros-pipa por dia de efluentes que não deveriam ir para os mananciais vão. E como é que a ArcelorMittal se comporta em relação a isso? Como é que é esse processo e como é que a ArcelorMittal pensa esse processo? A gente tem alguns pilares na gestão estratégica nossa, hídrica, né? E um pilar muito importante antes de tratar é você usar de forma eficiente.
Quanto menos você usa, no final, menos você vai descartar. Né? Então, assim, o primeiro pilar para você evitar até custos para você tratar a água é você consumir só o que você precisa, sem desperdício. Né? Isso precisa educação, precisa conscientização. E depois você reusar e reutilizar essa água o máximo possível dentro da unidade. Hoje a gente tem 97% de recirculação de água. Isso significa o seguinte, toda a água que entra, 97% eu volto com ela para o processo. E só 3% eu reponho de água nova. Então, a reutilização, o reuso de água, é uma ferramenta muito importante para você, inclusive, não precisar tratar o efluente que você descarta, porque você está reutilizando ele. Entendi. Então, você tem menos despesa e menos custo com o tratamento, porque você consegue reutilizar. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Como é que é o histórico de reuso e tratamento de efluentes da empresa? Então, dentro da nossa empresa, a gente tem hoje 11 estações de recirculação de água que atingem... Dentro da planta da ArcelorMittal, lá em Tubarão? Lá em Tubarão, a gente tem 11 recirculações de água que retornam para os mesmos processos, que fazem um pequeno tratamento e retornam para os mesmos processos essa água, no índice de recirculação de 97%, como eu falei. Né? Quando você precisa acrescentar um pouco de água por evaporação ou algum descarte de purga, esse descarte ele vai para um canal, a empresa tem um canal que canaliza todos esses descartes e você tem uma estação de reuso. Então, além das recirculações, das 11 estações de recirculações, nós temos uma estação de reuso. E aí você faz um tratamento maior nela e retorna com ela para a água industrial. Depois que ela foi, o que você não consegue fazer esse tratamento, você tem o tratamento final. E no nosso caso, né, a gente está na costa, né, a gente descarta no mar, com pontos monitorados. Né, nós temos um laboratório interno acreditado pelo Inmetro, né, que a gente controla, além de qualidade de água, controla a vida marinha, né? Isso também é importante. A gente estava conversando que dá muita tartaruga lá, né? Por causa da temperatura da água. Exatamente. Como você tem um retorno de água do mar que trocou calor um pouco, fica um pouco mais aquecido, isso gera um desenvolvimento marinho importante e que as tartarugas, elas utilizam essa vida marinha para se alimentar, né? E no seu ciclo de migração elas retornam à empresa, né? A gente tem uma parceria com o Projeto Tamar. O Projeto Tamar tem uma estação no nosso efluente final, exatamente nesse lugar que recebe o efluente final. E é uma das maiores estações do Tamar no Brasil, né, pela essa característica de retorno de tartarugas. Você está falando de retorno da tartaruga à empresa, então já dá para botar o crachá nas tartarugas lá, né? São 10 mil pessoas circulando lá entre funcionários e terceirizados, já põe mais umas 10 mil em 10 mil tartarugas. É verdade, a gente cuida dela com o mesmo valor que a gente cuida de um funcionário nosso, né, de um empregado, um colaborador que trabalha com a gente. Mas por que existe essa preocupação toda com o tratamento da água, com o reuso? Como é que isso impacta na relação, na operação da Arcelor? A gente está falando de preocupação ambiental, pura e simples, ou a gente está falando de retorno financeiro? Isso é benéfico financeiramente para a ArcelorMittal? Eu acho que a pergunta é muito boa. Tem dois caminhos da resposta dessa pergunta, né? Acho que o primeiro caminho é, se você quer ter um negócio, uma empresa perene, né? Você quer construir o futuro dessa empresa, você precisa ter a segurança que essa empresa vai estar sempre operando e de bem com a sociedade que está em torno da empresa. Então, quando você faz qualquer investimento, seja para tratamento, seja para recirculação de água, seja para novas fontes de água, que é um tema que está muito na mídia agora, você está cuidando dessa relação da empresa com a sociedade e da sustentação desse negócio ao longo do tempo. Agora, a segunda linha de resposta ela é mais simples que essa. Tudo que a gente faz tem que ser eficiente, né? Se você quer ter, né, uma empresa produtiva, uma empresa dando resultado, você tem que usar a quantidade de água correta, você não deve ter desperdício, né? O que você tem que descartar, você tem que tratar adequadamente, porque senão você vai ter penalidades, pode impactar seu negócio. Então, eu acho que é esses dois caminhos, um pouco o olhar do longo prazo, o olhar da sociedade e o dia a dia da empresa. Para você ter uma empresa competitiva, você precisa ser eficiente. Então, sendo claro, essa produtividade aí, ser competitivo, significa gastar menos e conseguir otimizar os ganhos com esse tratamento de água. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: é vantajoso financeiramente para a empresa ter uma estrutura desse tamanho
para tratar efluentes e para não despejar efluentes nos mananciais? Você investir em recirculação, né, e reuso de água, né, sem dúvida é vantajoso para a empresa, né? Hoje, se você pensar só economicamente, se você pensar em novas fontes de água, como a dessalinização, apesar do custo ter caído muito nos últimos anos, né, ainda é caro. Ainda é caro, né? Mas, mesmo assim, a gente tem uma estação de dessalinização e a gente tem algumas vantagens, né? A sua operação, a dessalinização é um processo físico, né? Você injeta uma água com alta pressão numa membrana, que chama-se osmose reversa, e você tira os minerais dessa água, o sal e todos os minerais dessa água, né? Nesse processo físico, para fazer isso acontecer, você precisa de muita energia, né? Então, no caso da nossa empresa, a gente teve um grande diferencial competitivo, que a gente tem a nossa própria energia, né? A gente tem um parque gerador grande dentro da empresa, né? E isso trouxe uma competitividade alta para que a gente tivesse essa planta de dessalinização aqui, tá? Mas, de toda forma, você precisa ser competitivo no consumo e no tratamento para você ter o seu custo adequado e ser competitivo no mercado, né? Legal. Vamos falar sobre a dessalinização com mais detalhes mais para frente, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente está falando da realidade de uma grande empresa, uma das maiores do mundo nesse setor, né? Você acha que é possível adaptar essa realidade que você vive hoje lá para pequenas empresas? Como é que faz isso? Eu acho não só possível, como seria muito saudável, né? Um exemplo simples, né? Algumas empresas pequenas, e a gente recebe muita visita, a gente está muito ativo na Federação das Indústrias, troca muita informação. E um exemplo muito claro é como a gente trata nossas medições do que a gente consome, né? Para todos os processos, a gente tem uma medição de minuto a minuto do que está sendo consumido. A gente sabe qual é o perfil de consumo, sabe quando consome mais que não precisa, né? E, normalmente, a pequena indústria está acostumada com o uso doméstico, né? Que é aquele que você, no final do mês, você vê sua conta, poxa, esse mês gastei muito de água, né? Vou ter que segurar no mês que vem. Então, esse é um aprendizado para a indústria pequena, que ela medir, saber quanto está utilizando, saber quem é o benchmark, quem é o melhor competidor que usa a menor quantidade de água para produzir esse produto. Isso é muito importante, inclusive, para a pequena. E a gente tenta ajudar nesses caminhos, né? Que são os primeiros, na verdade, esses são os primeiros passos de um plano estratégico de água, é você utilizar bem, saber o que você está utilizando. Então, esse é o primeiro passo, é o que dá para a empresa pequena aprender com grandes plantas. Mas dá para pensar também em reuso, dá para pensar também em tratamento da água dentro de uma planta industrial, dá para pensar nisso também, é claro, guardando as devidas proporções? Não, sem dúvida. Principalmente quando você começa a ter, já aqui no estado, como é o nosso caso, tecnologias aplicadas, né? Uma recirculação, um reuso de água, quando você faz um plano de negócio, ela é de uma forma, você tem um grau de incerteza, né? Quando você vê uma empresa funcionando com isso e funcionando bem, né? Sem problemas, sem desvios, com todo o rigor ambiental, né? Com todos os cheques que você precisa fazer, isso dá segurança para o pequeno também nesse caminho. E ele já tem a experiência, consegue errar menos. Consegue errar menos, já tem o caminho, já ordem de grandeza de custos ele já tem. Conhecimento de mão de obra que vai ajudar na operação e na manutenção. Porque se tem um grande que usa essa mão de obra, o pequeno está ali, ele está à disposição para usar a mesma mão de obra. Legal. Como é que agora a gente muda um pouco de assunto. Como é que funciona e como é que vai ser essa parceria com o governo do estado para a estação de produção de água e reuso em Camburi? Como é que vai ser isso? Legal. Foi alardeado, todo mundo falou muito disso, Legal. Foi muito comemorado. Como é que vai funcionar? Legal. Então, naquele plano estratégico nosso, né, um outro pilar são as fontes alternativas de água, né? E quando a gente trabalhou esse pilar, esse plano nosso já está fazendo 10 anos, está comemorando esse ano 10 anos. A gente trabalhou em 3 fontes, né? Água subterrânea, dessalinização e água de efluente sanitário da comunidade. Esse terceiro pilar, ele foi planejado junto com a CESAM, na verdade é um projeto do governo do estado com a CESAM, e um projeto muito moderno, em que o instrumento, ele chamou a iniciativa privada para participar disso, né? E a gente entrou nesse compromisso como comprador dessa água. Então, qual que é o grande objetivo desse projeto? Esse projeto, ele moderniza uma estação de tratamento de esgoto hoje existente, em Camburi,
além de modernizar e tratar esse efluente, ele dá mais um tratamento e permite esse efluente virar uma água industrial. Então, essa estação ela faz 2 papéis. Um papel para a sociedade, que é tratar o esgoto sanitário, e um segundo papel, que é para a ArcelorMittal, que é tratar e transformar em água industrial para a gente utilizar no nosso processo. E você utilizando no processo, você reduz a captação de outras fontes de água. É isso que eu ia te perguntar, como é que fica a estrutura que hoje a ArcelorMittal tem? Vai ser reduzida ou esse novo fornecimento, com essa parceria com o governo do estado, permite que a ArcelorMittal expanda as suas operações? A gente tem uma infraestrutura já montada, né? E essa infraestrutura ela passa a ser menos utilizada, uma vez que eu tenho essa outra fonte de água. No futuro, caso haja um aumento de produção, você pode usar essa capacidade para isso, né? É um benefício, vamos fazer colateral, não é o principal, né? De você ter esse recebimento de água. Legal. Fabrício, um recurso abundante que a gente tem aqui, a gente está na Vitória é uma ilha. O Espírito Santo tem um largo, um extenso litoral, né? E um recurso abundante que a gente tem é a água do mar, não tem jeito. Como é que estão os planos da ArcelorMittal para usar na indústria? Você falou já que uma parte da água do mar já é usada diretamente na ArcelorMittal, mas também falou da dessalinização. Isso. Explica melhor como é que a indústria pretende usar a água do mar e como é que pretende avançar com esse processo de dessalinização. Esse processo de dessalinização, esse projeto é um projeto muito, muito rico, né? A gente começou a discutir isso em 2014, né? E ele é até um pouco intuitivo depois que você pensa um pouco na disponibilidade desse recurso, né? Mais de 97% da água do planeta é água do mar, né? E a nossa empresa está na costa, então você está do lado da água. E há 40 anos atrás, quando a gente partiu a empresa, a gente usou nesse conceito de sem precisar dessalinizar. Onde eu posso utilizar para trocar calor, mas sem tirar o sal. Né? E lá em 2014 a gente falou... Por que isso? Porque dá trabalho, porque era caro, porque não tinha tecnologia para tirar o sal do mar? Naquela época, a tecnologia para tirar esse sal, ele era muito menos expandido do que hoje, né? E certamente custos muito altos, né? Então, foi a sustentabilidade do momento, foi usar a água sem contato, você conseguia o mesmo efeito, que era refrigerar os equipamentos, e não precisava tratar. Mas, para alguns processos em que você precisava tratar, você precisava pegar água do rio, né? Esse foi o conceito quando surgiu. E o conceito atual foi o seguinte: como a gente já utilizava essa água do mar, a gente já tinha um canal de captação pronto, né? Essa é uma outra vantagem competitiva do nosso projeto. A infraestrutura para você fazer um canal de captação, ela é grande, né? E a gente já tinha isso pronto, né? E a parte mais difícil já tinha. E como eu comentei, a gente pode falar que o principal insumo da dessalinização é a energia que você usa para pressurizar a água para passar pela membrana, né? E a gente já tinha energia. Então, em 2014, a gente falou, olha... Que é a energia gerada pelo calor Pelo calor do processo. Seria uma cogeração, né? Uma geração que, além de produzir o aço, você consegue recuperar esse calor e gerar energia elétrica. Então, assim, quando a gente idealizou esse projeto, a gente viu que tinha muita competitividade, que ele daria certo. Começamos a pesquisar bastante, a gente, através do nosso centro de pesquisa, fornecedores, conhecemos muitas plantas fora do Brasil. E a gente aprovou, né, em 2018 e implantou em 2021 esse projeto. E o projeto ele já foi premiado 2 vezes, né? Ele foi premiado pelo Ineditismo, foi a maior planta do Brasil, né? Primeira e maior planta nessa escala. Antes da nossa unidade, tinha uma unidade muito pequena em Fernando Noronha, né? E a gente implantou essa unidade. E depois ele ganhou um prêmio de responsabilidade social mundial, né? Porque era uma água que a gente... Em tese, a gente tinha no Rio, né? Mas a gente mesmo assim fez o projeto para dar a sustentabilidade que eu comentei no começo. E o processo de dessalinização, ele é um processo relativamente simples, né? É um bombeamento de água, você passa primeiro por filtros, né? Filtros tradicionais, os primeiros filtros, e depois você passa por elementos que chamam ultrafiltração. São elementos que conseguem tirar até vírus e bactérias, antes de você ir para a etapa de dessalinização. Então, você já tem uma água muito limpa,
mas que ainda tem minerais, entre minerais o sal. Né? Num litro de água do mar, você tem 35 gramas de sal. E o sal em contato com o processo industrial, ele é muito nocivo. Então, você precisa tirar. O cloreto de sódio, o sal que a gente usa em casa ou a mistura de sais? É uma mistura de sais batizada por cloreto de sódio. Tá? Mas são mais sais? São mais sais. Vai além do cloreto de sódio? São mais sais. E você tira esse sal através da injeção dessa água sob pressão sobre uma membrana. O sal com parte da água fica e a água sem sal passa. Essa água ela está pronta para o uso industrial e a gente junta a nossa rede de uso industrial. Né? A gente não tem a pretensão, e não foi o objetivo do projeto, usar como potável. Né? Na verdade, essa água ela não pode ser usada como potável, porque além do sal, você tirou todos os minerais dela. Né? Então, você teria que remineralizar para você usar como água potável. Aproveitando que você está falando isso, mas é uma possibilidade, a gente estava falando aqui de disponibilidade de água no estado, por exemplo. A gente sabe que se tiver uma estiagem muito demorada, muito longa, a gente tem problemas com os nossos mananciais, os principais mananciais. Em caso de necessidade, olhando para o futuro, daqui a 20, 50 anos, é possível aproveitar essa água e transformar essa água dessalinizada dentro da indústria em água potável, pronta para o uso da população em geral? É totalmente possível e, na verdade, é muito usado. O Oriente Médio todo potabiliza a água. Né? Você vai nos lugares e a água está lá escrita que é dessalinizada. Né? Você consegue perceber isso muito fácil. Né? É porque no nosso uso industrial realmente não fazia sentido. Né? E, de certa forma, quando a gente também, pensando na sociedade, quando a gente implantou a dessalinização e eu passei a usar essa água, eu liberei para a sociedade um volume de água que ela pode usar como potável. Então, de certa forma, essa função de você também suportar a sociedade, ela acabou acontecendo. Né? Entendi. E o que é feito com esse sal que fica para trás? Essa pergunta é ótima. Essa pergunta é ótima e uma das curiosidades de todo mundo que vai lá é essa. Mas e o sal? Como eu falei, parte da água sem o sal vai para ser usado industrialmente, né? E parte da água com o sal, então não é o sal, é uma água mais salgada. Né? Essa água mais salgada, ela retorna para aquele mesmo canal que eu falei que a gente usa 96% de água do mar, que já captava. Então ela volta para o mar, né? Juntando com todo esse montante de água. E a pergunta que o pessoal fala, mas aí não fica mais salgada? Né? Eu falo assim, não, olha só, é um processo físico. Né? O sal que estava no mar foi retirado. Eu usei um pouquinho dessa água. E o sal que estava no mar voltou para o mar. Né? Então, a gente tem, assim, como eu falei, assim, 35 miligramas 35 gramas de cloreto de sal num litro de água. Né? Durante o ano, isso varia, nas estações do ano, nas marés, você tem a variação desse percentual. Isso varia mais ou menos 10%. Né? Para cima e para baixo. Maré baixa é maior concentração e maré alta? Nem sempre, depende da estação do ano, depende de onde está vindo a corrente. Né? Então, essa variação, se você colocar a nossa estação triplicada, que foi nosso projeto já foi para modular, se a gente quiser a gente pode triplicar, essa variação ela dá 1% da variação natural da água do mar, então, não tem máximo impacto. A 500 metros do ponto de descarte. Após isso, é impossível você quantificar. Então, assim, isso é muito pequeno, né? Muito pequeno. E esses problemas de concentração são discutidos, mas em lugares que usam outras proporções de água e tem pontos únicos de descarte, né? Que é muito longe da nossa realidade. Na verdade, a gente não usa esse recurso que ele é abundante, que é a água do mar, o Brasil praticamente não usa, né? É impressionante. E você falou que a planta para dessalinização é modular, não é isso? Isso. Tem previsão ou tem expectativa de aumentar isso, dessalinizar uma quantidade maior de água? Quais são os planos da empresa para isso? A gente, quando criou o projeto, partindo daqueles princípios que alguma coisa da infraestrutura já nos alavancava, a gente falou o seguinte, vamos usar a infraestrutura e vamos deixá-la pronta para eu poder triplicá-la. Né? Esse triplicar seria uma condição de você ficar com água do rio, possivelmente só para água potável. Né? E a gente já fez a base do projeto para isso. Né? Mas junto com esse projeto, nasceu o projeto junto da CESAM de reuso do esgoto sanitário. Né? Então, eles não são projetos concorrentes, mas a força deles se soma. Né?
Então, assim, a gente preferiu que o próximo passo fosse com essa outra fonte, ao invés de colocar todos os passos na dessalinização. Na verdade, a gente tem esse pensamento. A diversificação de fonte, ela é importante, né? Então, você ter essa capacidade de expandir a água do mar e ter a capacidade de expandir o uso de esgoto sanitário, ela acaba sendo bom. Né? Acaba sendo bom. Abre seu caminho do futuro para o seu crescimento. Dá para a gente saber, em números hoje, quanto de água do mar é utilizada, quanto de água do mar é dessalinizada, quanto de água do rio é usado na ArcelorMittal hoje? Sim, sim. A gente, como eu falei, a gente mede isso instantaneamente o tempo inteiro, né? Hoje nós temos firmamos um compromisso voluntário, né, do nosso consumo de água do rio não passar de 1.840 metros cúbicos por hora, que são 1.000 litros por hora, né? E de água do mar nós temos a capacidade de 500 metros cúbicos por hora, né? Já a PMI, que é o projeto junto com a CESAM, 720 metros cúbicos por hora. Que não está operando ainda. Não está operando ainda, ele foi licitado mês passado, né? Foi um sucesso na Bolsa, bastante competidor, né? O competidor que ganhou tem experiência no tema, um competidor mundial. A previsão é que ela esteja em operação em 2027. Né? Me explica esse processo. Por que foi para a Bolsa? Por que foi? O que aconteceu? Que processo foi esse? Esse é um processo muito moderno que a CESAM utilizou, né? É um procedimento de manifestação de interesse, começa assim. Então, entidades privadas se interessaram pelo projeto, construíram um projeto. Construir uma estação? Construíram um projeto em papel, vamos dizer assim, qual seria a solução técnica, quanto isso custaria, quanto tempo demoraria a fazer, como eu financiaria, né? E depois... Para tratar a água e passar essa água, oferecer essa água para a empresa. Para receber toda a água que vai para a estação de tratamento de Camburi, da CESAM, eliminar essa estação de Camburi, concentrar essa estação toda numa estação nova que vai ficar na Serra, tratar o esgoto e depois transformar o esgoto tratado em água industrial. E aí, uma vez que esse projeto estava colocado no papel, outras empresas de mercado, foi aberto para o mercado, e aí foi feito através da Bolsa, outras empresas de mercado avaliaram o projeto e colocaram a sua solução, mais refinada e com seu preço. E a empresa mais competitiva, com o melhor preço, ela ganhou o leilão da Bolsa e foi contemplada aí para ser a contratada do projeto. Qual é a água mais barata para a ArcelorMittal hoje? É a que vem do Rio Santa Maria? É essa que vai chegar da estação de tratamento? É a água do mar? É a água dessalinizada? Qual é? Pergunta que todo mundo faz também. eu vou responder, tá? Mas eu respondo, geralmente eu falo o seguinte, a água mais barata é a água que não falta. Eu preciso de água, nós precisamos como sociedade de água e a ArcelorMittal precisa de água. Então esse pensamento nos faz investir em águas um pouco mais caras, como é o caso da dessalinização e como é o caso desse tratamento de esgoto, né? Que permita que eu tenha segurança hídrica, que meu negócio não vai parar e que eu vou ter segurança para as pessoas lá dentro, eu vou ter segurança para os equipamentos. Mas na escala, né, a água mais barata é a água que a gente trata do rio, depois dela a água dessalinizada e depois dela a água de efluente sanitário. A água dessalinizada é mais barata do que a... Pois é, no nosso caso ela fica mais barata pela nossa energia própria e pelo custo do investimento da infraestrutura já tá colocado. Então a gente teve uma baita solução. Qual que você acha que é o papel da indústria em relação ao comportamento com a água? O comportamento com a água eu digo de preservação, de manutenção, de cuidado para que não falte, como você falou que é a água mais valiosa, é a que não falta. Qual é o comportamento da indústria e qual deve ser o comportamento da indústria daqui para frente? Porque a gente vê panoramas muito nebulosos para o futuro em relação à água. É um bem extremamente necessário, acaba sendo um bem e a gente vê perda de mananciais, a gente vê falta d'água atingindo muita gente sem água e perspectivas muito ruins para o futuro. Qual o papel da indústria para isso? A gente pensa que a gente tem um papel de ser pioneiro. A ArcelorMittal está com esse pensamento, né? A gente precisa trazer soluções, então falei da dessalinização, falei dessa água de esgoto, né? São coisas que não existiam, né? Mas a gente tem que expandir um pouquinho além do que a empresa, né? A gente tem uma série de iniciativas nesse sentido.
Eu destacaria duas, né? A gente tem um projeto chamado Projeto Nascentes, justamente no Rio Santa Maria, em que a gente suportou tecnicamente aos fazendeiros, as pessoas que têm propriedade rural no lugar das nascentes, a identificar as nascentes, catalogar, cuidar, as que precisavam ser revitalizadas, cercadas, junto com o INCAPé, um plano para tratar das nascentes. Então, esse é um projeto muito legal e é um projeto plenamente social, né? Porque o benefício é o mesmo para a ArcelorMittal, é o mesmo da sociedade, né? Você cuidar do que você tem, o que você tem já é escasso. Se você não cuidar do que você tem, você está indo para o caminho errado. Né? E um segundo projeto muito interessante a gente lançou ano passado, parceria com o Ministério Público, com a Agência Reguladora de Recursos Hídricos do Estado. É um aplicativo que você pode ter no seu celular e você acompanha em tempo real tempos e previsões do Rio Santa Maria. Então, ajuda a sociedade a entender como esse recurso pode ficar escasso. Essa questão da escassez do recurso é interessante, porque Vitória, o Brasil, né, é um país tropical, tem chuva, e a pessoa pensa que o rio está recarregado o tempo inteiro. Né? Então, com um aplicativo, você consegue entender como, por exemplo, 3 meses de seca, de baixa chuva, afetam o rio. Você consegue ver as vazões, o nível, qual é a previsão. Né? Então, esse é um aplicativo que está disponível e muito interessante para a sociedade. Fala para a gente qual é o aplicativo, para quem está assistindo a gente, que está ouvindo a gente. Chama-se HidroES, você pode baixar em qualquer plataforma para baixar, para qualquer tipo de celular. Tá? HidroES é muito fácil, é intuitivo, você entra lá, se cadastra e pode usar. E aí acompanha só o Rio Santa Maria? Nesse caso, né, como eu falei, é um projeto pioneiro. A gente optou, lógico, né, pelo Rio Santa Maria, que é o rio que nos abastece. É o que está próximo de você. Mas ele pode ser facilmente projetado para outros rios. Né? Eu falei aqui que a gente tem um futuro nebuloso para a água. O que você acha do futuro da água? Eu sou, não é só para a água, eu sou uma pessoa muito positiva. Né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os recursos naturais, né? A consciência plena que eles são finitos, né? Mas eu acredito muito na nossa capacidade de gerar soluções. Né? Nós tivemos uma crise hídrica aqui em 2015 e 2016 no Espírito Santo muito pesada. A gente foi racionado, chegou a cortar 40% do nosso consumo. E a gente tinha um plano de longo prazo, que é o nosso plano estratégico, né, em mãos, e a gente foi e acelerou as ações. Então, as ações já estavam lá. Então, eu acredito também que a gente tem muita capacidade de gerar soluções. Né? Vai ser uma vida diferente, os recursos vão ser finitos, né? Mas a gente encontra alternativas para ter um futuro positivo. Né? Legal. Fabrício Assis, diretor de produção de Gusa e Energia da ArcelorMittal. Muito obrigado pela conversa esclarecedora. Valeu. Obrigado a você, sempre à disposição. Né? De novo, parabéns pelo tema e pela iniciativa. Legal. Para você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua companhia aqui no projeto especial, nessa série Ciclo das Águas. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau.